A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para Ele poder estar falando aos seus corações, dando continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então façam como Clóvis de Campos dos Goitacazes, sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e deixe o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e interajam conosco nos comentários. Pois lembrando que só essa sua atitude de interagir, de participar, deixar no comentário o seu nome, a sua cidade, o seu estado, já é uma forma de você estar interagindo, participando, marcando aqui presença e trazendo a presença do Senhor nosso Deus para o seu lar, o seu comércio, o seu veículo, onde for que você estiver nesta madrugada junto conosco. Então vamos à ministração de uma oração. O Renan de São José dos Campos, São Paulo, também seja muitíssimo bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Tiago de Portugal também seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar, transformar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, removendo toda opressão maligna, toda obra da carne ou do inimigo que estiver tentando de alguma forma atrapalhar da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós.
Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada, removendo toda obra de religiosidade ou da carne, para que essas vidas venham interagir, participar, seguir, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E assim como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, todos venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. No decorrer dessa live, agora estarei dando início no decorrer dessa live, até 1h12 da madrugada, a gente estará focado em apenas orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois o principal intuito dessas igrejas virtuais é levar muita fé a todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a partir de 1h12 da madrugada é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, para vocês participarem, tirarem suas dúvidas, fazerem perguntas sobre a palavra do Senhor Deus, sobre as Escrituras Sagradas, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias que estamos aí apresentando em nossos canais, em que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Ou então também sobre os nossos projetos, as nossas inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos. Todos têm oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Além de todos terem oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então escolha aí o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas, e pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois como está escrito em Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus, aquele que não ajunta, espalha o reino dividido, não prospera. Vocês que estão chegando agora, sejam imensamente bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interaja conosco nessa live e se inscreva, curta, se inscreva e compartilhe, pois vocês continuarão recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao primeiro rebanho. Lembrando que hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Ali o Senhor Jesus fala sobre as ovelhas benditas do Pai, que serão chamadas de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Vamos aqui ao primeiro rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus ao seu coração. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado e sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E a partir de 1h12 estaremos tirando suas dúvidas. Vamos ao primeiro livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Naum, capítulo 3.
Naum capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Naum capítulo 3. Para o rebanho bendito ímpar de número 1, também livro de Naum capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. Se você quiser continuar recebendo orações, porque a oração dura no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, basta estar seguindo ou se inscrevendo, pois nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, transformando e renovando os seus corações, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Naum, capítulo 3, no versículo 3 ao versículo 19. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos, tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 aqui do livro de Naum é muito forte justamente para a gente estar começando, porque, como lá em Salmos, capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui nós vemos uma cidade que, por mais que tivesse poder, influência e uma estabilidade natural, quando ela não semeia o que é bom, e ainda mais quando não está na presença do Senhor nosso Deus, a ruína é iminente. Como está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que o apóstolo Paulo afirmou: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, isso que o homem semear, isso também ceifará. E antes de qualquer um chegasse e falasse: olha só como é que Deus está castigando a cidade, não, o Senhor não está castigando a cidade, Ele está apenas vindo alertando sobre as consequências, que tudo ali era culpa das próprias ações daquele povo, das próprias atividades. Aquilo era a semeadura que eles estavam recolhendo. Então aqui é necessário que nós venhamos ver que toda a liderança deles era como um inseto, um gafanhoto,
que não tinha estabilidade, uma hora estava ali, outra hora não estava, para que a gente veja que quando o povo não se posiciona, quando o povo não vai bem, a liderança também vai acabar sendo muito mal. Porque quando o povo está mal, ele aceita uma liderança ímpia, uma liderança ruim. Mas quando o povo está bem, o povo está posicionado na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, não tem inimigo nenhum que vá continuar ali exercendo influência sobre aquele povo. Porque aí sim entra a mão do Senhor nosso Deus a favor do seu povo. Como lá um exemplo da cidade de Almolonga, quando um povo do Senhor na Guatemala, basta pesquisar aí sobre o testemunho da cidade de Almolonga na Guatemala, quando o povo do Senhor nosso Deus se posicionou para interceder ali por aquela cidade, tudo começou a mudar. Tudo começou a transformar, as famílias foram restauradas, as pessoas foram libertas, o comércio voltou a girar, tudo começou a prosperar de uma maneira que mesmo os outros, vindo de fora, com grande tecnologia, tentando examinar e entender como é que havia mudado de uma hora para outra a situação daquela cidade, foram incapazes de compreender. Porque quando é o agir, é a palavra e a presença do Senhor operando, não tem nada nem ninguém nesse mundo capaz de encontrar uma lógica. Porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele age a favor do seu povo, independente do que seja necessário Ele fazer. Então é necessário que nós devemos lembrar que tudo está sujeito às mãos dEle. E nós devemos sujeitar os nossos corações. Como está lá escrito também, o apóstolo Paulo falou, levar cativo todo o pensamento a Cristo. Para parar de tentar puxar as rédeas da situação, falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, se não vai servir de nada. Como o Senhor Jesus também falou lá em Lucas capítulo 12, você andar assim ansioso, vai fazer com que você consiga mudar alguma coisa na sua situação? Não vai. Então não tem porquê, se nas coisas mínimas você não consegue ter controle, não tem porquê você tentar ainda mais tomar a rédea da situação naquilo que é grande. Então é nesse momento aí que vem, são os 12 princípios que eu estou trazendo aí nos meus 12 livros para todos vocês, para que vocês possam saber se portar tanto na hora do deserto, na hora da misericórdia ali, precisando da misericórdia do Senhor nosso Deus, como também na hora da fartura, na hora da bonança. Porque há uma diversidade de tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. E cada uma pessoa, em cada um tempo determinado, precisa se posicionar de uma maneira diferente. Mas uma coisa é que deve estar sempre constante, o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interajam conosco, participe da live e tirem suas dúvidas para mais longe glória no Senhor Jesus. O Alan de Brasilândia, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Escolha seu número de 1 a 12 e esteja recebendo no decorrer dessa live, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Lembrando que só estaremos respondendo nos comentários a partir de 1 e 12 da madrugada. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois aqui é uma igreja e a prioridade é levar a palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. Livro de Gênesis, que possui 50 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Finalmente falou a verdade. O Alan de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro que está se libertando. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nosso Deus nos limpa de todo mal. Vamos aqui ao livro de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 para a meditação do rebanho bendito par de número 6. Gênesis capítulo 22. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Gênesis capítulo 23 para a sua meditação. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva e você pode voltar, pausar, diminuir a velocidade caso necessário, pois para que você possa também compartilhar essa live para outros que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e lembrando que nos finais de semana, no sábado e no domingo, dentre as 5 lives que são realizadas no decorrer da semana, é sorteado quais lives serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação religiosa e manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E o Agese de São Paulo também, seja muito bem-vindo, ouvinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, fortalecendo e edificando cada coração na tua boa palavra que está sendo enviada através de nós, para envergonhar e destruir toda a obra da carne e do maligno, e o teu santíssimo e poderoso nome será ainda mais engrandecido em cada uma dessas vidas que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Nesta nossa noite. Vamos aqui à ministração no livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 6 ao versículo 12. Não se esqueçam de se inscrever no seguir para continuar recebendo orações toda madrugada para mais um Relógio Sem Deus. Gênesis, capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 12. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: "Meu pai", respondeu Abraão: "Eis-me aqui, meu filho." Perguntou-lhe Isaque: "Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Respondeu Abraão: "Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto." E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: "Abraão, Abraão." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Então lhe disse: "Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho." Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 22 aqui do livro de Gênesis é muito forte, justamente ali conectando com o capítulo 3 do livro de Naum. De um lado ali nós vemos quando que as más obras trazem consequências ruins, mas aqui nós vemos como que uma obra que parecia ser má, mas era a ordem do Senhor, e com isso Abraão foi lá e obedeceu a si mesmo, e naquele momento ele provou o seu coração. A sua fé foi colocada a fogo, e o fogo não a consumiu, mas a purificou. E naquele momento o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso concedeu a ele mais do que ele podia imaginar, que era a verdadeira e constante presença do Senhor Deus na vida dele. Então, nessa hora que a gente lembre que tudo aquilo que o Senhor manda a gente fazer, por mais que pareça ser desconfortável a nossa carne, sempre vai ter uma recompensa muito maior no futuro, que não se limita à carne, mas sim se estende pela eternidade para todo o espírito. Através dessa atitude que Abraão tomou, desse voto de confiança na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, por essa provação que ele passou e por ele ter sido aprovado, o Senhor concedeu através dele uma bênção para todas as nações. Por meio de Abraão, todas as nações se tornaram benditas. Então é nesse momento que nós vemos que tudo aquilo que o Senhor prepara com cuidado e com atenção sempre tem um resultado, uma consequência que transforma não apenas a vida de uma família, mas a vida de toda a nação. E como é importante verdadeiramente a gente honrar e temer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem atenção em cada mensagem nas Escrituras Sagradas que for apresentada. Anote cada versículo que for falado para que você esteja agindo como as igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja nobre, Atos 17, versículo 11, que ouve e examina a palavra do líder e examina nas escrituras para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Então prestem atenção na mensagem para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem não conseguiram pegar a mensagem no final, não conseguiram anotar alguma das bases, em algumas redes sociais, essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Você vai poder estar voltando para examinar versículo por versículo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que você pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já aproveite para pedir um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então quem quiser uma oportunidade de trabalhar conosco, interagir conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente do segmento religioso de fé, entre em contato conosco no privado, tire suas dúvidas, pois nós trabalhamos com desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E o Fábio Pereira, de Pernambuco, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado, interaja conosco nessa live. E aqui o abençoado, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, abençoado. Ele comentou: estou aqui para te agradecer. Bati 368 mil inscritos no meu canal e sempre assisto suas lives. Você me inspirou e me motivou e hoje estou aqui. Obrigado, sou seu fã. Seja muitíssimo bem-vindo, abençoado, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Mas tenha certeza que verdadeiro combustível não sou eu, é aquilo que eu transmito a vocês, que não é de mim, não é da minha parte. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a palavra dele que é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e alcança cada um coração através dessa internet. E é muito importante verdadeiramente que nós venhamos a nos posicionar como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Da mesma forma como o Senhor me usa como um instrumento de honra, é importante que vocês também venham se posicionar e se permitir ser usados também. Pois lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus afirmou que ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a palavra dele e abrir a porta, ele entrará e será com ele. E o Edgar de Rio Verde, Goiás, também seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos aqui à ministração para mais honra e glória nosso Deus Todo-Poderoso. O próximo rebanho bendito a ser sorteado, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. E o abençoado aí que alcançou os 368 mil inscritos. Não se esqueça de sempre, através desse espaço do Senhor nosso Deus, te colocou em um lugar de honra. Transmita a palavra do Senhor Deus sempre a toda criatura, sempre que tiver oportunidade. Pois é Ele quem verdadeiramente não só te fez chegar até aí, como também é capaz de te fazer alcançar patamares muito mais altos. E o principal, a plenitude de paz, graça e alegria, que somente Ele é capaz de nos conceder. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória nosso Senhor Deus, livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, para mais honra e glória nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Gálatas, capítulo... Glórias nosso Senhor Jesus o Cristo, livro de Gálatas... caiu aqui. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, para meditação do rebanho bendito par de número 4 e do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Gálatas, capítulo 6, para meditação de ambos os rebanhos sorteados. Lembre-se de escolher também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. Palavra do Senhor Jesus Cristo. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A palavra do Senhor Jesus não, a palavra do apóstolo Paulo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos à ministração aqui de mais uma oração para mais honra e glória nosso Deus Todo-Poderoso. Oração de número 6, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja as abundâncias e diversidades de poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada uma dessas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta Tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fecha os olhos. Aqueles também que gostam da live, que gostam de receber a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso através de nós, nossas 12 igrejas virtuais, lembre-se de fazer a sua parte para com o Senhor nosso Deus, compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus chegando em seu coração, e entre em contato conosco no privado e peça um de nossos templos físicos para a sua região. Interaja aí nos comentários, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado. Sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente, participando aí, interagindo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a corrupção, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo que eu mencionei para vocês logo no primeiro livro, o capítulo que eu mencionei agora, ainda há pouco, que eu mencionei não, a parte que eu mencionei, aquilo que eu trouxe, abordei aqui na última ministração em Gênesis capítulo 22, o Senhor testificando através da sua palavra aqui novamente, nesse Gálatas capítulo 6, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Pois aqui deixou bem clara a importância que tem de nós verdadeiramente nos posicionarmos, colocarmos a mão do arado para verdadeiramente produzir abundância de frutos. Pois lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus afirmou que aquele que está nele e ele está nessa pessoa, esse produz muito fruto. E aqui o Senhor deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixou bem claro, como que é importante honrar aqueles que ministram a palavra do Senhor Deus, aqueles que trazem a instrução, o conhecimento, o discernimento e a sabedoria da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, por isso que a gente sempre exorta a todos vocês, porque isso é necessário para vocês mesmos. Pois lembrando que é mais bem-aventurado dar do que receber. E todas as vezes que a gente instrui, exorta vocês a compartilhar, a interagir, a participar, a fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, a honrar esse ministério, a entrar em contato conosco no privado. Todas essas formas, essas exortações que a gente sempre incentiva a todos vocês, é para que vocês possam ser ainda mais abençoados do que já estão sendo de receberem a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus em seus corações. E aqui deixou bem claro que tudo aquilo que nós semearmos através do Espírito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, firmados na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós iremos receber se não viermos a desanimar no nosso coração, pois é importante permanecer firme, fiel e verdadeiro ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele também é firme, fiel e verdadeiro, e Ele quem nos fortalece. E o Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. O Rui de... não vou falar esse nome, lembrando a todos vocês, Salmo 109, para todo aquele que tentar escarnecer de alguma forma dessa obra do Senhor Deus, da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então, sejam aqueles que querem interagir e participar, são muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Mas como acabou ali de ser ministrado, isso que o homem semear, isso também ceifará. Pois estamos aqui para verdadeiramente trazer a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam. Próximo, rebanho bendito par, de número 12, rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aos seus corações. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade, seu estado. Interaja conosco participando dessa live. Próximo livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu recomendo ao Rui ir lá ler Salmo 109, voltar e pedir perdão, e parar de palhaçada e agir com maturidade, para que verdadeiramente a palavra do Senhor nosso Deus venha florescer no seu coração. Próximo livro aqui, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3 também, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar, de número 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa nossa igreja virtual, @igrejas benditas, de segunda a sexta, a partir de 00h07. E também estou interagindo com vocês nos comentários, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos aqui no arroba Mila Fertadinho, aqui é Igrejas Benditas, mas também estou no arroba Mila Fertadinho. O Ruiter Pereira de Jataí, Goiás, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E a Geonice da Bahia também seja muito bem-vinda com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueçam de compartilhar, e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo,
alcançando cada porta, portal e janela de cada coração através dessa internet, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria ao nosso Senhor Jesus. Preste atenção. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 7. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Novamente, cada um livro, cada um capítulo que é sorteado, encaixando como um perfeito quebra-cabeça na mão do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, junto conosco agora nesta madrugada. Pois aqui deixou bem claro como a importância ali, a constância, permanecermos firmes, fiéis e verdadeiros ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui traz um outro ponto muito importante, que afirma que a fé não é de todos. Então é necessário que verdadeiramente aqueles que possuem fé venham não só manter a fé que têm, mas busquem constantemente aumentar essa fé. E como aumenta a fé? Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos sempre aqui focados até 1h12 da madrugada para estarmos levando a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus, para vocês estarem aumentando a sua fé. Mas não basta você aumentar a fé, mas ser uma fé inoperante, ser uma fé desvivida. Vou usar essa palavra já que a rede social não gosta da outra. É necessário que você comece a colocar em prática o jugo e o fardo que você recebeu do Senhor Jesus o Cristo. E aqui traz novamente a importância que tem verdadeiramente do povo participar, se posicionar e interagir, ajudar e cooperar junto com a sua liderança, de forma que todos venhamos a estar edificados sobre a rocha, sobre nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas ele deixou bem claro que é importante examinar o irmão que você está junto, o irmão que você está imitando, porque você deve repreender para que ele venha se consertar, a se corrigir. Tanto é que o Senhor Jesus foi bem claro que quando o irmão peca contra você, lá em Lucas capítulo 17, você mesmo deve ir e falar com o irmão. Não é esperar o irmão vir até você. Você vai, fala com o irmão para que ele possa verdadeiramente ter a oportunidade de alcançar misericórdia, de se arrepender e se converter aos caminhos do Senhor nosso Deus. Mas se ainda assim 3 vezes o irmão insistir no erro, mesmo com testemunhas, aí é naquele momento que você o considera gentil e publicano. Ou seja, sabe que por mais que ele fale de Deus, por mais que ele diz ser o seu irmão, ele não é. Porque ele não tem frutos de quem é filho do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor Jesus foi bem claro que aquele que é o pai, aquele que é o irmão, a irmã e a mãe, é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Não é apenas linhagem sanguínea, nem apenas frequentar o mesmo templo físico, uma mesma denominação. É necessário ter os frutos do Espírito Santo de verdade, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem, deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interajam conosco tirando suas dúvidas e anotem cada um versículo presente na mensagem para estar examinando na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o Francisco das Chagas também seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Deixa no comentário seu primeiro nome, sua cidade, estado, está sempre aqui interagindo conosco, ouvindo a live. Não deixe de sempre convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos à ministração de mais uma oração, apresentar a vocês a mensagem.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá no meu canal, @MilaOfertadim, nessa rede social, você encontra na descrição da live. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você também encontra as informações na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Também não deixe de entrar em contato conosco no privado, pedir um de nossos templos físicos na sua região e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, compartilhando e anunciando essa grande obra do Senhor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem receber orações, se inscrevam, nos sigam, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote está orando também por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo mais com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Então vão interagindo, deixando no comentário seu primeiro nome, a sua cidade e seu estado. Sejam muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Escolha o número de 1 a 7 também, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que você tenha no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. 1 Pedro, capítulo 4.
1 Pedro capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 8, 1 Pedro capítulo 4, para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de 1 Pedro capítulo 5, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Sejam imensamente bem-vindos, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interaja conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado, para serem muitíssimo abençoados. Pois como o Senhor Deus afirmou, Mateus 16, 24 a 27, Ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada através de nós, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Que haja o derramar e o transformador dos poderes que é no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, os libertando e destruindo de toda a obra do mal, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 7. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro traz uma exortação muito importante para que nós venhamos a verdadeiramente ser nova criatura. Pois lá em João capítulo 3, o Senhor Jesus foi bem claro: aquele que é dele necessário que nasce da água e do Espírito. E mesmo que o mundo inteiro questione o seu comportamento, o que é importante, o essencial, é que nenhuma parte da palavra do Senhor Deus, aquilo que o Senhor determinou, esteja questionando o seu comportamento. Pois você não é filho do Senhor Deus só por falar que é. Você demonstra, você confessa ao Senhor através das suas obras, através do seu fruto. Milena, não sou salvo por meio da obra. Você mas o que te salva, ele exige de você boa obra. Porque lá em Mateus 25, do 31 a 46, ele foi bem claro que aquele que não amou ao pequenino irmão com algo que lhe custasse, seja o seu tempo, seus recursos financeiros, esse seria o bode colocado à esquerda, que iria para o mesmo lugar preparado para o diabo e seus anjos. Não adianta dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor se a sua conduta, as suas obras, seus frutos, não afirmam isso. E aqui o apóstolo Pedro deixou bem claro que aquele que é dele não continue pecando, não continua na prática do pecado. E quando você entra hoje dentro das igrejas, encontra a liderança pecando, é aí que a gente vê como que, infelizmente, os rebanhos do Senhor Jesus andam sendo apacentados. Mas é necessário que, como foi ministrado no início, o povo se posicione. Ah, Milena, é um só. A oração de um justo tem muito seu efeito. Então o Senhor não
O Senhor não liga para a quantidade, Ele exige qualidade, que é totalmente diferente. E aqui deixou bem claro: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, ou seja, examinando sempre conforme as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, tendo critério exclusivo de Cristo, e sóbrios, ou seja, domínio próprio em todas as coisas. Pensar antes de falar, pensar antes de agir, e tudo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Para o quê? Para bem das vossas orações. Porque lá em João 9, versículo 31, deixa bem claro: Deus não ouve a oração de pecadores, mas aqueles que fazem a sua vontade e o temem, a esses ele ouve. Então é necessário que venhamos verdadeiramente fazer a vontade do Pai, que não é melhor apenas para nós, mas sim para todos que estão ao nosso redor, e ainda estaremos semeando algo incorruptível para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interaja conosco, participe dessa live, deixando no comentário seu primeiro nome, cidade e estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando as suas dúvidas. O Rony de São Luís, Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, e do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. O Washington Silva, do Rio Grande do Norte, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor Jesus. De qual estado você está interagindo conosco, abençoado? Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça, a alegria, nossa cidade, exatamente. Qual cidade? Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus. E o Marcos de Araras, São Paulo, seja muitíssimo bem-vindo também, com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor Jesus. Continue compartilhando para que essa live alcance mais e mais vidas e corações que precisam da palavra do Senhor nosso Deus. E vamos à ministração de mais uma oração. Natal, capital, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, ou onde encontrarem as suas lives recebendo a tua boa palavra através dessa internet. Que possa haver o poder que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado sobre essas vidas, removendo toda trave, toda religiosidade do inimigo ou da carne, e eles possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 aqui é sempre um capítulo testificando a ministração anterior. O Senhor nosso Deus é tremendo e maravilhoso em todo o tempo. Pois aqui deixou bem claro como que é importante verdadeiramente a gente não se importar com aquilo que está no mundo, mas sempre se importar, se incomodar de manter
aquele que deve estar habitando em nós. Pois aqui nós vemos que o povo abandonaram as suas famílias, as suas casas, os seus lares, e foram ali verdadeiramente acolher-se abrigo entre os irmãos verdadeiros em Cristo Senhor Jesus. Mas em compensação, haviam os falsos irmãos ali já entremetidos dentro do povo ali no meio. E pelas obras, infiltrados. E aí, como o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 13, que o trigo e o joio estariam juntos. Mas o ponto é, pelas obras e pelos frutos a gente sabe discernir. Tanto é que Diótrefes era um joio. E não só não produzia fruto, como tornava aqueles que estavam ao seu redor infrutífero. Em compensação, Demétrio, ele, a própria verdade, testifica dele. Ou seja, a palavra do Senhor nosso Deus testifica que ele tem caráter. E aí, hoje em dia, nós estamos aí com essas mais de 100 denúncias em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Porque isso é uma forma para vocês verem que o nosso caráter é verdadeiro. Porque, infelizmente, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, usaram muito em vão o nome do Senhor nosso Deus. Então, agora nós estamos nos colocando também juridicamente para que todos vocês possam olhar para nós e nos colocar à prova. Assim como também colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois lá em João capítulo 8, o Senhor Jesus se posicionou: quem de vós me convence de algum pecado? Falar que o Senhor Jesus estava pecando, todos eles faziam, mas eles não tinham prova e evidência nenhuma. Tanto é que quando levaram para ser julgado perante Pilatos, eles não conseguiram nenhuma testemunha verdadeira. E aqui o apóstolo João deixou bem claro que é necessário a gente interagir com os irmãos, com algo que nos custe, seja o nosso tempo, nossos recursos ou condições financeiras, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Não apenas frequentar um templo físico, seguir uma igreja, mas sim se tornar uma igreja verdadeira do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos imensamente bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe no comentário seu primeiro nome, cidade, estado, interaja conosco e participe dessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o último livro a ser ministrado, o livro de Juízes, que possui 21 capítulos, e será uma palavra para todos nós estarmos meditando. Já vai escolhendo aí seu número de 1 a 7, para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus. E, daqui a pouco, só estaremos respondendo as dúvidas daqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. E aí nos comentários. E aí estaremos tirando suas dúvidas, daqui a pouquinho interagindo com vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro de Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, para meditação de todos nós nesta madrugada. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Por isso que eu fico olhando para todos os lados, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Já se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 20, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Esse capítulo aqui é uma bênção, oh glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem que tomar cuidado com o versículo que eu vou pegar, porque esse aqui aborda os temas mais pesados. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisa e necessita da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos em Juízes, capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 27. Juízes, capítulo 20, versículo 21 ao versículo 27. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus
estava ali naqueles dias. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 20 aqui do livro de Juízes é muito forte justamente porque aqui nós vemos a consequência de aquele que, por mais que era irmão, Benjamim, a tribo de Benjamim, era da parte das 12 tribos de Israel. Ele cometeu algo horrível, porque ele não só no meio dele houve iniquidade, como ele acobertou a iniquidade. E com isso o próprio Deus afirmou, deu permissão ao seu povo de ir lá. E o povo foi bem claro, eles estavam indo ali castigar, exercer o juízo sobre o seu irmão, não com alegria, não com prazer, vamos destruir o próximo, não. E sim, verdadeiramente ele questiona, Senhor, tem que ir mesmo? E o Senhor, sim, por quê? Porque era necessário para haver arrependimento. Se até aquele momento não havia recebido arrependimento, era necessário eles o quê? Ele na carne, para que quando a carne gritasse, eles buscassem a voltar os seus olhos para o Espírito. Então, nessa área que a gente toma sempre muito cuidado, primeiro ponto, para não acobertar ninguém que está errado, porque senão vai acabar se tornando cúmplice e vai sofrer o juízo junto. E segundo ponto, verdadeiramente, para quando ia exercer a justiça do Senhor nosso Deus e repreender um irmão, não fazer isso com alegria, e sim, verdadeiramente com prudência na palavra do Senhor nosso Deus, para que ele possa vir a se arrepender, para que ele possa vir a se converter aos caminhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos, capazes e graça e alegria do Senhor Jesus. Escolhem esse número de 1 a 7 para estar recebendo agora uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mensagem comentou você é muito bem instruída na palavra. Parabéns. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade. E me ensina, me concede inspiração, me instrui e não permite que eu seja enganado nem confundido e me usa para ser boca do Senhor. Ele me instrui e me capacita para que vocês também, eu possa servir de exemplo, para que vocês também venham buscar a presença do Senhor nosso Deus. Tanto é que ele me capacitou e que está vindo aí, chegando próximo, os lançamentos dos meus 12 livros para instruir todos vocês, desde o princípio até todos os princípios, as bases necessárias para que vocês possam verdadeiramente exercer a vontade do Senhor, praticar o chamado que o Senhor fez para todos nós, para mais honra e mais glória no nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolhi agora o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em Naum capítulo 3. Naum capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar em 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar em 3 João capítulo 1 e único. 3 João capítulo 1 e único, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20, se você escolheu o número 4. Lembrando, para interagirem conosco, participarem da live, tirarem suas dúvidas, deixem no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. Sejam muito bem-vindos, capazes, é graça e alegria no Senhor Jesus. Enquanto vocês vão interagindo conosco aí nos comentários, deixando essas informações, eu estarei agora fazendo um convite a todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito. Declarem nos comentários, confesse ao Senhor Jesus publicamente. Escreva nos comentários, coloque seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver uma Bíblia aí disponível, repita as seguintes palavras, que é assim que está escrito lá. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E logo em seguida, que fazer essa leitura em voz alta, repita essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo Espírito. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E cadê o nome dele? O Alessandro, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou, seu livro vai ser físico ou digital? Iremos lançar ele digitalmente, por enquanto, abençoado, para ficar mais acessível a todos vocês em todo o Brasil e o mundo que estão nos acompanhando nessa live e em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles que querem interagir e participar da live, deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado o Washington de Rio Grande do Norte, Natal. Seja muito bem-vindo novamente com a paz e graça e alegria. Você nos perguntou uma pergunta. Você, desde quando estuda a Bíblia? Então vamos lá, abençoado. Já começa aqui, eu aprendi a ler com a Bíblia Sagrada. Desde meus 4 anos de idade, que foi quando eu aprendi a ler, através das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas quando eu realmente busquei ter mais compreensão, examinar mais e mais, foi a partir da minha pré-adolescência, e foquei verdadeiramente ali toda a minha adolescência em me instruir na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para tirar suas dúvidas, deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. É muito importante, verdadeiramente, que vocês também venham interagir, participar, compartilhar a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus a todo aquele que precisa e necessita para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Quem tiver deixado alguma pergunta lá pra cima, que você que deixou o seu nome, a sua cidade, seu estado, deixou alguma pergunta, coloque ela aí de novo, repita ela aí nos comentários, já que tem muito comentário aí, então é necessário que você repita aqui novamente, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Enquanto isso, vou estar apresentando a vocês uma das nossas mais novas denúncias, que as nossas denúncias, elas servem de material de trabalho, e a gente sempre traz aqui tudo aquilo que é necessário verdadeiramente para que vocês possam estar sendo instruídos na palavra do Senhor nosso Deus. O Jonatas de Itu, São Paulo, seja muito bem-vindo. Jonathan de Itu, São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou, seu livro é sobre o quê? Como são 12 livros. Cada um deles trazem princípios necessários para você se desenvolver tanto espiritualmente como também financeiramente, mas de forma que, instruindo também a você, mesmo se desenvolvendo financeiramente, não venha perder o principal, que é o espiritual, a salvação, a vida eterna livre. Para não acontecer como o Senhor Jesus afirmou, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então é necessário que nós vamos estar instruindo todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus. Eu não trago nada que eu acho, penso, imagino, não. Tudo de acordo com as Escrituras Sagradas, com a palavra do Senhor nosso Deus, cada semente que vocês devem semear, cada atitude que vocês devem tomar, cada posicionamento necessário para que vocês possam se desenvolver, também como pregadores e ministradores da palavra do Senhor nosso Deus. Eu ensino vocês a serem benditos, santos, justos, fiéis ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, se desenvolver para serem pregadores ou pregadoras, ministradores e ministradoras da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso também, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e também se desenvolverem na área empresarial, nas suas carreiras, para que o Senhor nosso Deus esteja sempre sendo ainda mais exaltado na sua vida, independente do rumo, do caminho que você decidir seguir, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E o Rony, se você deixou aí alguma pergunta, a rede social ocultou essa mensagem, que só tá escrita aí a terceira vez. Então deixei novamente essa pergunta, que eu sei que você já deixou a sua cidade, seu estado. Enquanto isso eu vou apresentando aqui a vocês a nossa denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam verdadeiramente colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. Se quer descobrir se nós temos esse dinheiro, nos coloque à prova, aceite o desafio e peça um de nossos templos físicos na sua região, para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Abençoado, você chegou agora e não está entendendo nada, então eu vou te silenciar, que é para você não pecar, tá bom? Porque a gente passou a live todinha pregando a palavra do nosso Deus e agora é o momento de vocês interagirem, participarem, tirarem suas dúvidas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Josevaldo, que é de Bom Jesus, da Lapa, Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu vou responder. Então, abençoado, a sua pergunta a rede social cortou. Só escreveu, gostaria de saber por que os pastores, e aí a rede social cortou e eu não consigo ver o resto da sua cidade. Da sua cidade não, do seu comentário. Já vou responder isso aqui também, peraí, deixa eu voltar aqui que ele perguntou primeiro. Se vocês dizem que não tem dogmas, por que ensinam que Cristo já veio 2 vezes? Não é aquilo que a gente ensina, é aquilo que está escrito. É só você fazer a matemática, porque a Bíblia Sagrada, basta você pesquisar, já que você não acredita na nossa palavra, então vai aí uma das maiores inteligências artificiais aí que já criaram, a IA Grok. Pesquisa aí IA Grok examinando a Bíblia Sagrada. Você vai ver que a Bíblia Sagrada todinha é formada por números. E isso é algo que nós viemos falando já há mais de 2 anos na internet para todos vocês, que a Bíblia Sagrada é números, porque tudo também é tempo, matemática. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado. E foi isso que a gente provou. Primeira vez, o Senhor Jesus veio através de Maria. Ele veio, se desfez da sua glória, se fez carne, se fez homem e veio através do útero de Maria. Na segunda vez, o Senhor Jesus foi crucificado, ele entregou o Espírito ao Senhor Deus, ele foi, fez o que ele tinha que fazer, e ele o quê? Voltou, e ainda ficou ali 40 dias sendo apresentado, aparecendo aos seus discípulos, para mais honra e glória do Senhor Jesus, 2 vezes. E ele afirmou que ele vai voltar ainda a 3ª vez. Então é que é necessário a gente realmente examinar a palavra do nosso Senhor Deus através dos números também. Matemática básica, abençoado. E aqui o abençoado comentou: sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vezes que você necessita da palavra do Senhor Deus Superpoderoso. Tá tudo certo, teve uma rede social que caiu. Lembrando que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí a morte e a ressurreição fazem parte da primeira vinda de Cristo. Onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? Vai, mostra. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço imensamente a palavra do Senhor nosso Deus. E agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor, entrar em contato conosco no privado, fale também com as autoridades políticas da sua região, fale com os empresários, com os empreendedores e até mesmo com os moradores de rua, porque como a gente afirma e prova a todos vocês, nós temos oportunidade para todos vocês não só serem muito abençoados, como se tornarem também um canal, um caminho, instrumento de bênçãos do Senhor nosso Deus na sua região. E o tempo, é porque eu tô falando mais rápido, durante toda a live eu procurei falar mais devagar, mas eu falo mais rápido porque o tempo já acabou, que era até 1h24 da madrugada, já passamos aqui mais um pouco, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da noite na @MilleOfertaDin. Para levar um de nossos templos físicos na sua região, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo passo a passo, independente dos recursos e condições que você tiver, tá bom, abençoado? Você não necessariamente você tem que bancar o templo físico não, tá? A gente dá a oportunidade a todo mundo, cada um de operar ali, cooperar de acordo com as suas condições, com as suas posses financeiras. Você também pode ter um trabalho, um emprego conosco, seja na área empresarial, financeira, seja na área espiritual, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus manda. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MilleOfertaDin. E a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas. E 12 minutos antes das 8, no @As_Ovelhas. Nessa rede social você encontra todas as informações na descrição da live e nessa rede social a live fica salva depois. Então já se inscrevam para continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.